Hoje você vai aprender. Hoje eu trago para vocês um mapa que vazou da elite alemã. Um mapa onde revela aonde foi parar o bigodudo. Ou você acha mesmo que aquele que estava ganhando a guerra decidiu tirar umas férias, decidiu simplesmente acabar com tudo, né? Pois bem, senhores, hoje eu trago para vocês novos continentes na Terra, um novo formato da Terra com outros continentes e também, né, as posições onde os alemães se encontram. É inacreditável, cara. Eu vou ter que reduzir a minha imagem para vocês poderem entender, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, eu vou reduzir a minha imagem aqui para vocês entenderem. Tem muito mais informações. Mas olha só, antes de iniciar o vídeo, eu recomendo que você vá lá no nosso Telegram e participe do nosso canal Nova Turma para você ficar sabendo quando abrirá as novas vagas. Se você não conhece o meu trabalho, eu recomendo que você participe por lá, veja os inúmeros testemunhos de alunos obtendo sucesso financeiro, adquirindo conhecimento, vale muito, vale cada centavo. Recomendo que você participe. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vale muito a pena. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre esse assunto aqui. Eu vou ter que reduzir a minha imagem, pessoal, senão vocês não vão conseguir ver tudo aí, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó, só para vocês terem mais ou menos uma ideia da complexidade desse mapa aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo centralizar ele. Nós vamos colocar, espera aí, vamos tentar colocar ele aqui de uma maneira que caiba aqui no, pelo menos na aula de hoje, né? Vamos tentar colocar isso aqui para vocês poderem saber um pouco mais sobre o assunto aí, ó. Então esse é um mapa, ok? Inclusive com as revoluções magnéticas, com as inversões magnéticas, um mapa que foi descoberto, ok? Lá na Alemanha, entre linhas. Um mapa bem curioso, tá? Bem curioso. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Primeira coisa e mais importante para vocês entenderem aqui. Eu vou dar um zoom e eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui e aí eu vou explicando para vocês aqui, ó. Aqui nós temos a Terra, como você conhece, ok? Nós temos aqui a Austrália, ok? A Austrália, nós temos a África, nós temos aqui Lemúria, ok? Nós temos aqui uma região que seria o que é conhecido hoje como América Latina e a Europa, tá? Mais ou menos nesse arranjo aqui. E tem Atlantis. E tem mais ou menos Atlantis. Então, esse aqui é o esboço do mapa que foi disponibilizado pelo Bigodudo, tá? Quando os caras invadiram a Alemanha e deram fim à guerra, muitos documentos foram encontrados. Esse mapa veio a ser público depois de quase 80 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que esse mapa, ele não é tão parecido com o mapa que nós temos. Porém, ó, Terra del Fuego. Quem aqui não lembra da Terra del Fuego do Urbano Monte? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho o mapa do Urbano Monte aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Terra del Fuego, né? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é as coisas. Vai estar carregando aqui, ó. Mas esse aqui é o mapa do Urbano Monte, ó. Olha que coisa interessante. Esse aqui é um mapa de registro de mais ou menos 500 anos atrás. E aí você vai dando zoom, a imagem vai melhorando conforme você vai dando zoom. E nós temos aqui o que é chamado de Terra del Fuego, ok? Que é justamente essa região aqui, ó. Uma região viva com vários tipos de animais e espécies. Porém, nesse mapa de agora, Terra del Fogo virou gelo, tá? Por quê? Após o momento que essa região deixou de existir, através da inversão magnética, Terra del Fuego ficou puramente gelo, tá? Só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, tá? E olha que coisa interessante que nós temos aqui. Terra del Fuego, Terra Vista, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. E aqui algumas regiões, ó. Ó,
do que se é chamado, né, terra incógnita ou terra à vista, que são os continentes a mais. E aí o curioso fato é as posições das bases alemães. Olha que coisa curiosa, né? Esse mapa que ele está mostrando para onde foram os alemães, né, após a Segunda Guerra Parará-Pururu Mundial, ó. Tá vendo? As posições onde foram, ó, UFO, tá vendo? Onde se encontram aqui. E aí vai falando, ó, inclusive a capital da Alemanha, ela não é lá na Europa, ela é aqui, ó. Olha só. Olha que fato curioso, né? Quando o almirante Richard Burns ele sobrevoou essas áreas, ele se deparou com isso aqui. E aí, olha que coisa interessante. São as regiões, ó, inclusive, o que se é chamado de Asgard. Ó. A região que se é chamada de Asgard, que é a região dos anjos caídos, tá? E aqui mostra o Sol Negro, ok? Que era estudado pelo Bigodudo, a posição dos sóis, de como que funciona, e também mostra toda a geolocalização, ó, de como que as coisas funcionam naquela época, tá? Mas o mais curioso que eu acho interessante nesse mapa é as regiões onde os alemães estão hoje familiarizados, ó, nessa região aqui. E aí, o que é importante você ver nesse mapa aqui? Esse mapa ele não condiz, esse mapa não condiz com o nosso estado atual. Porque o mapa que nós temos atual hoje é o desenho da ONU, tá? Só que esse mapa ele já mostrava onde havia novos continentes e reinos aqui. O que acontece? Olha só para você ver, cada inversão magnética, vou dar um zoom aqui para você entender. Cada inversão magnética, você vai removendo uma faixa dessa. Ó. Cada vez que ocorre. Isso aqui é chamado relógio Cronos. O que é o relógio Cronos, pessoal? Relógio Cronos é basicamente o relógio do fim do mundo. E como que funciona o relógio do fim do mundo? Cada revolução existe um tempo. Quando completar esse tempo, ocorre a inversão magnética e o domo ele diminui de tamanho, tá? O domo ele vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho. Então, o que acontece? As regiões que ficam fora do domo, essas regiões, elas não têm a disposição do Sol. Então, simplesmente, elas não conseguem absorver energia do Sol. É uma região totalmente escura, inóspita. E a única fonte energética que você tem é nuclear. Não tem outra. Não adianta você tentar usar energia do subsolo da Terra, não tem nada. A única fonte energética para as regiões que estão fora do domo é a nuclear, tá? E aí, o que acontece é o seguinte. Cada vez que ocorre uma inversão, deixa eu voltar a imagem aqui, vai reduzindo a distância da Terra, vai reduzindo. Por exemplo, você vê que Atlantis aqui, ó, já não existe mais, ó. Atlantis era um continente que existia na Terra, não existe mais. Outro continente que deixou de existir, Lemúria deixou de existir, tá? Lemúria deixou de existir. Então, muitos continentes vão deixando de existir mesmo, tá, pessoal? Muitas pessoas acham que a Austrália é a nova Lemúria, não é. Lemúria era um continente diferente da Austrália, tá? Então muitos continentes foram deixando de existir, até porque a água aumenta o seu nível, aumentando o seu nível, continentes passam a ficar submersos na água e também vai reduzindo o tamanho da Terra. Tá? A África era imensa, hoje a África tem metade do seu tamanho convencional, ok? E aí você tem aqui a região da Rússia, a região da Ásia, e você tem aqui, ó, avançando um pouco para frente, você tem o que é chamado de buraco negro, tá? Ou simplesmente o Sol negro, de como que ele age sobre a Terra, tá? Isso aqui foi muito estudado pelo Bigodudo sobre a energia que isso aqui gera. E aí toda a região foi coberta de gelo. Olha que coisa interessante. Toda a região foi coberta de gelo de tal maneira que é quase impossível de você andar aqui. Não, se você pegar um avião e tentar atravessar essa região para cá, antes de você chegar em qualquer civilização, já vai acabar a gasolina. Somente se você tiver uma nave, um disco voador com energia nuclear, para você poder chegar nessa região aqui. Ok? E aí mostra, esse mapa mostra para onde o Bigodudo foi. Para quem não entendeu a história, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles disseram que os americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial. Eles disseram para você.
Só que na verdade, deixa eu aumentar a minha imagem aqui. Só que na verdade, os americanos perderam a Segunda Guerra Mundial, né? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha, essa é a verdade. E o que acontece? Inclusive o filme Capitão América, ele mostra muito isso, né? Me disseram que nós ganhamos a Segunda Guerra Mundial, só que na verdade nós perdemos. O final do filme ele fala basicamente isso. O que acontece? Quando quando foi o dia final da guerra, o que aconteceu? Dizem que o Bigodudo, né, tirou a sua própria vida. Só que, na verdade, ninguém tem evidências disso. O que acontece é o seguinte: 1 milhão de alemães de alta patente com seus familiares desapareceram da Alemanha. Antes do fim da guerra, 1 milhão, escute bem, um Maracanã cabe quantas pessoas? 50 mil? 60 mil? Imagina 20 Maracanãs lotados de pessoas. 1 milhão de alemães simplesmente desapareceram antes de acabar a guerra. 1 milhão de alemães. Colocou na sua cabeça? E não foram encontrados em nenhum outro país. Não foram encontrados no México, não foram encontrados na Argentina, em lugar nenhum. 1 milhão de alemães. Outra coisa, todas as pesquisas de envolvimento científico dos alemães desapareceram. Todas as pesquisas científicas, todas desapareceram. Os documentos a qual foram resgatados pelo exército americano não tinha grande tecnologia. Até o ponto de que, por exemplo, eles tiveram que pegar Van Braun e recriar aquilo que já existia na Alemanha. Todos os documentos sobre Cronos, sobre discos voadores, sobre viagens no tempo, que é para frente, nunca para trás, todos os documentos sobre energia magnética, energia de propulsão, tudo que o Bigodudo desenvolveu desapareceu. Desapareceu, não caiu na mão dos americanos. Então, 1 milhão de alemães desaparecidos, todos os seus documentos de estudos de base científica também desapareceram. Os alemães, eles tinham uma riqueza, eles buscaram riqueza no mundo inteiro. Eles exploraram as pirâmides do Egito, eles foram em vários lugares e foram trazendo consigo a riqueza daquele local. Para vocês terem uma ideia, é dito que um único vagão, assim, você sabe o que é um vagão de trem? Muitas vezes o trem ele carrega feijão, carrega trigo, carrega alguma coisa ali dentro. Já viu o comprimento de um vagão de trem? Um comprimento? É dito que um único trem, levando a riqueza do Bigodudo, com 64 vagões carregados até o topo, fazendo montanhas de ouro, pedras preciosas e tesouros como a Arca da Aliança. Dando exemplo, tá? Todos esses tesouros foram extraídos e levados consigo pelo Bigodudo. Então você imagina, 64 vagões de trem carregando toneladas de ouro. Só para vocês terem uma ideia. Hoje em dia, o real brasileiro está condicionado à capacidade do Brasil de armazenamento em ouro. Tá? Então, por exemplo, o real hoje ele vale tanto porque o governo brasileiro ele tem um estoque de ouro. E esse estoque de ouro garante a posição do real brasileiro. O dia que o governo brasileiro botar a mão nesse estoque de ouro, aí vai acabar a confiança no real e a moeda não vai valer mais nada. O que aconteceu com a Venezuela é justamente isso. Todos os países têm um estoque de ouro que garante a integridade da moeda. E aí, o que acontece? Um estoque de ouro hoje, do Brasil, que garante a integridade da moeda, é um estoque que pesa hoje 8, 9 toneladas de ouro. Mais ou menos isso aí. 8, 9 toneladas de ouro não enche um vagão de trem. Não enche um vagão de trem. Então você imagina, o Bigodudo tinha 64. Então vê a riqueza que o Bigodudo fez e levou embora consigo. 1 milhão de alemães desapareceram. Todo o seu conhecimento de tecnologia desapareceu. Toda a sua riqueza desapareceu. Aí houve uma operação militar americana chamada Paperclip, que pegou os poucos alemães que decidiram não ir embora com Hitler, pegou aqueles alemães e levou para os Estados Unidos, dando novas identidades, como Von Braun, se tornou o pai da NASA. Então o que acontece?
todos os grandes alemães saíram. Houve uma operação chamada High Jump, que era uma operação militar onde o almirante Richard Burns deveria, no momento que eles descobriram que o Bigodudo, né, estava atragado na Argentina, existiam mais de 40 submarinos imensos que estavam parados na Argentina, reabastecendo, ok? E dali eles partiram para a Antártida. Essa informação foi interceptada pela Rússia e foi interceptada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiu fazer um investimento para finalizar aquela guerra, levando porta-aviões, caça, tudo que você pode imaginar. E quem comandava essa missão era o almirante Richard Burns. Pois bem, em menos de 15 minutos, ergueu-se discos voadores do fundo do oceano e através de lasers eles destruíram em 15 minutos um terço da frota dos americanos, a ponto dos caras terem que recuar. Depois, 11 meses depois, veio uma nova missão que garantia que o almirante Burns iria sobrevoar de avião desarmado, só para poder ver o que estava acontecendo ali. E aí, claro, ele foi interceptado por um disco voador. Eu já até contei essa história aqui. Pois bem, essa foi a região que os caras foram interceptados. Quando ele chegou lá, descobriu que os alemães já tinham se estabelecido nessa região e estavam morando ali, iam ficar ali e acabou. Né? Só que aí entra um pequeno detalhe. Essa é a história que a gente conhece. Só que houve um mapa dizendo que não só os alemães eles construíram outras regiões, como eles se apoderaram das regiões das regiões que a gente conhece como terra incógnita. Os alemães eles se apoderaram dessas terras que estavam isoladas. Eles se apoderaram dessa terra e passaram a viver nessas regiões aqui. Então, o que acontece? Toda essa região hoje que está congelada, pelo menos um terço dela já é dominada pelos alemães. É basicamente isso. Então, eles não perderam a guerra. Inclusive, por exemplo, empresas como eu acho que a Hugo Boss que fazia o uniforme do exército americano, a Volkswagen fazia carros, todas essas empresas foram condenadas a pagar uma mixaria pelos serviços que elas usurparam das pessoas. Né? O tribunal lá, eu não vou falar o nome do tribunal, mas ele só condenou 15 pessoas. Só condenou soldados alemães, condenou tipo, gente de baixa patente, gente que não tinha nada a ver com. Então, assim, foi uma grande tapa-buraco essa história. E aí os alemães eles partiram, e aqui vamos voltar um pouco a imagem para vocês entenderem, que os caras praticamente se instauraram, deixa eu voltar a imagem aqui, os caras praticamente se instauraram fora do domo, através da tecnologia de discos voadores, ó. Eles se instauraram fora aqui do domo, olha só. E aí a Terra ela está constantemente reduzindo de tamanho, tá? E os caras eles pularam fora. Então é mais ou menos nessa perspectiva que era o estudo do Bigodudo. Esse mapa é um mapa alemão, tá? É um mapa onde vazou a informação de que, deixa eu voltar a imagem aqui, vazou a informação de que os alemães já estavam, né, colonizando essa área aqui, ó, essa área aqui. Ok? Só para vocês terem mais ou menos aí uma pequena ideia. Já estavam morando nessa região mais de 1 milhão de alemães, porque eles se multiplicaram também, tá? Já estavam morando nessa região aqui. E aí, o que acontece é o seguinte, os governantes do mundo, eles sabem que eles não têm tecnologia para bater de frente contra os alemães. Nem a tecnologia atual, nem a tecnologia secreta, eles têm a capacidade de bater de frente com os alemães. Então criou o Tratado das Antártidas, onde eles monitoram toda a borda da Terra para impedir que as pessoas atravessem, cheguem em tais lugares, tá? Por exemplo, existe um livro chamado The Smoke God, o Deus Fumegante. Deixa eu colocar aqui. The Smoke God Book. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Imagem. Smoke God. Esse livro aqui, pessoal, ó. The Smoke God, o Deus Fumegante, que mostra justamente isso. Algumas pessoas que eram europeias
decidiram pegar o seu barco e irem para uma região do norte, do norte, do norte, do norte. E aí encontraram essas pessoas que eram alemães, ó. Alemães de 4 metros de altura. Assim, porra, mas um alemão de 4 metros de altura? Sim, um alemão de 4 metros de altura. Encontraram esses alemães vivendo fora do que nós conhecemos como a Terra, tá? Fora da Terra. Inclusive com um único Deus, né? Ou com observância do Sol, de outras coisas. E aí tem esse livro, The Smoke God, tá? Que fala justamente sobre isso. E aí, o que acontece? Esse mapa do Urbano Monte aqui, deixa eu voltar o zoom aqui. Esse mapa aqui, pessoal, é um mapa que mostra como seria a Terra sem aquela camada de gelo, tá? E esse mapa aqui mostra o que aconteceu com a Terra, mais ou menos da perspectiva deles, ó. O que aconteceu com a Terra? Você vê aqui o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, numa perspectiva realista, né, sobre a cartografia, e você vê ó, o que de fato aconteceu com essa região. E aí tem todo um estudo do Bigodudo sobre o Sol Negro, ok? Porque justamente ele é extremamente importante para a inversão magnética. E aí os caras invadiram tudo, ó. Olha que coisa interessante. Eles chegaram à região dos Anjos Caídos, que é uma região chamada Asgard. Eles chegaram à região de Terra del Fogo, chegaram em tudo, cara. E aí, qual que é a premissa aqui? Essa região é uma região que está fora da camada do domo, tá? E como é que o Bigodudo conseguiu pular fora disso aqui? Como é que ele conseguiu atravessar o domo? Aí entra uma coisa que vocês têm que entender. O domo, ele não é impenetrável. O domo, ele é impenetrável para nossa atual tecnologia. Nossa atual tecnologia, o domo ele é impenetrável, mas ele não é impenetrável para uma super tecnologia. Para uma super tecnologia, ele não é impenetrável. Então, o que os caras fizeram? Já que vai ocorrer a inversão magnética, já que o mundo está deflorando, vamos nos estabelecer fora dessa região, tá? Só que, claro, né, é o que o criador mesmo disse, né? Quando houver desolação, não tem para onde se esconder, cara. Não tem para onde se esconder. Mas eu achei interessante esse mapa porque ele mostra justamente isso aí, ó. A nova localização da capital da Alemanha. E todo mundo pensa que é na Europa, não, cara. Lá fora, os caras já se estabeleceram em outras regiões, tá? E aí, para vocês terem mais ou menos uma pequena e singela ideia. Eu, particularmente falando, eu acredito muito que os caras já estão se estabilizando aqui para fora mesmo. Agora, fora do domo, você é como. Imagina você num quarto com luz apagada. Imagina você num quarto com luz apagada, sem qualquer pixel de luz. Assim é a questão da Alemanha, do fora do domo, né? E outra coisa, você não tem energia do sol, então tudo é gelo, congelado. Tipo assim, não tem mais nada, é gelo e escuridão. E aí, para você se estabilizar, você precisa criar cavernas. Cavernas, você precisa chegar num lugar, criar uma caverna, se estabelecer numa caverna. Você, com um dom, com um gelo, você não sobrevive na superfície, você vai para a caverna, que é uma região mais propensa à vida. Então, quem mora aqui para fora vive em cavernas, tá? Vive em cavernas, são grandes bolsões de ar. Por isso que o almirante Richard Burns, quando ele foi interceptado por um OVNI que tinha uma suástica, esse OVNI levou o almirante Burns para uma caverna. Você pega Smoke God, os caras passaram por um duto de água que levou a eles numa caverna. Então, sempre que você tem Agartha, você tem Shambhala, que é uma capital do mundo subterrâneo, todas essas regiões você passa por caverna. Nenhuma dessas regiões você passa praticamente pela superfície. Os caras moram tudo em cavernas, tá? Por isso que a Bíblia fala que os poderosos vão se esconder debaixo da montanha e clamarão a montanha para que se esconda a presença de Deus. Isso é dito na Bíblia, porque eles já sabem disso. E os caras se estabilizaram. Olha para você ver o tanto de região que esses caras já se estabilizaram. Olha o tanto de região que eles estabilizaram, tá? E aí é dito que vai ter a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, ela não é uma guerra com as pessoas que moram aqui para dentro. A guerra de Gog e Magog é uma guerra que vai vir com as pessoas que moram aqui para fora. Aqui para fora, tá?
Então, assim, isso vai ser a guerra de Gog e Magog. Vai ser uma guerra com essas pessoas de fora brigando entre si contra as pessoas de dentro, tá? Aí sim vai ser a guerra de Gog e Magog que vai abalar a estrutura da Terra, tá bom? Então, mais ou menos, é essa perspectiva. Esse mapa ele foi vazado, tá? De fato, eu não posso compreender que é 100% verídico, mas eu acredito veementemente que os alemães já estão dominando muita área lá fora, tá? Mais ou menos nessa perspectiva aí. Mas comenta aqui embaixo aquilo que você acredita, tá? É importante também a gente ressaltar esse assunto. E também, né, falar um pouco sobre a opinião do que você pensa. Deixa o seu like, que é extremamente importante. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Fique na paz.